Quando a Constituição de 1988 foi promulgada, a partir dela, uma série de regulamentações através de lei foram feitas no país, em todos os âmbitos: educação, trabalho, meio ambiente, enfim, em todos os quesitos. Existia, doutor Hércules, até a década de 80, talvez aqueles que foram ou são funcionários públicos vão lembrar, que existia uma coisa chamada quinquênio, que assim, a cada 5 anos, os funcionários públicos tinham um acréscimo de 5% no seu salário. Isso foi eliminado a partir da Constituição de 1988. Alguns estados e municípios, criaram seus próprios planos de carreira de outra forma, mas os quinquênios automáticos eles foram extintos. E agora, no Congresso Nacional, mais precisamente no Senado, tem uma proposta para o retorno dos quinquênios, mas apenas para 2 categorias: para os juízes e para os promotores e procuradores do Ministério Público. Assim, eu sempre digo, doutor Hércules, e como professor que fui, quer dizer, sou, porque a gente não deixa de ser, que a gente deveria aprender sobre finanças públicas desde a mais tenra idade, de tal forma que uma pessoa tivesse plena consciência de onde é que vem o dinheiro público e para que ele deve ser usado. Porque às vezes se fala assim: a Assembleia tem o seu orçamento próprio, o Judiciário tem o seu orçamento próprio, o Congresso Nacional tem um orçamento próprio, o Tribunal de Contas tem um orçamento próprio, o Ministério Público tem um orçamento próprio. O dinheiro do orçamento, não interessa de quem quer que seja, vem do mesmo lugar. A fonte é única: pagadores de impostos. Toda a sociedade é pagadora de impostos. O dinheiro vem daí. O dinheiro não vem do governo. Às vezes, o governo está fazendo, o governo está dando isso para a população. O governo não dá nada para a população. Governos não dão absolutamente nada para a população. Tudo o que é fornecido à população e que a gente chama de questões governamentais, ou que o governo está fornecendo, é pago, e muito bem pago, por todos os cidadãos brasileiros. Inclusive, se a gente for fazer uma distinção, indiretamente, quanto mais pobre uma pessoa mais impostos ela paga, indireta e proporcionalmente. Porque se você imagina que embutido em qualquer produto que você compra, vem os impostos. Você fala assim, porque os empresários pagam impostos demais, as empresas pagam impostos demais. Todo imposto que uma empresa paga já está embutido no valor daquilo que ela vende. Na verdade, o grande pagador de imposto é aquele indireto, é aquele sujeito que está lá na ponta, é o consumidor, é o cara que vai comprar, porque toda a cadeia de impostos vai estar ali. Todas as taxas, tudo que foi pago vai estar... Se você pensar assim, um lápis para ser produzido, da madeira que foi usada para aquele lápis, o carvão, a tinta para pintar o lápis, quer dizer, toda a cadeia de impostos em cima do lápis vai estar embutido quando você for lá comprá-lo na papelaria. Assim um pão, assim 1 quilo de feijão, assim 1 quilo de carne, enfim, é assim. Então o dinheiro que é usado para manter a Assembleia Legislativa, o Judiciário, o Tribunal de Contas, o Congresso Nacional, ele vem do bolso do trabalhador. Ele vem do bolso do contribuinte, porque o termo dinheiro público dá sempre a impressão de que o governo está produzindo dinheiro, de que o governo fabrica dinheiro, e aí a gente pode usar isso indefinidamente, como se fosse um capim, Você vai lá, corta um pouco, nasce mais e tal. A Margaret Thatcher, e muita gente detesta ela, Eu tenho lá algumas coisas contra, Mas assim, a Margaret Thatcher foi uma das maiores líderes mundiais. Pode-se discordar da política, altamente liberal dela, mas ela tem uma frase muito conhecida, que ela diz assim: olha, não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. Então, se a gente ensinasse desde a mais tenra idade aos alunos, às crianças, de onde vem o dinheiro público, como funcionam as finanças públicas, talvez as pessoas tivessem um pouco mais de consciência. Foi aprovada uma lei, uma época, que deveria vir especificado nas notas fiscais quanto você paga de imposto.
Caiu isso, hoje raramente as empresas obedecem a isso, enfim. Mas aí, olha só, aonde eu quero chegar. Está lá no Senado agora, doutor Hércules, uma proposta de lei para retornar os quinquênios para o judiciário e para os ministérios públicos. Ora, isso é tão descabido, eu sou o primeiro a defender o justo. Eu acho que todo mundo tem que ter um bom salário de acordo com o trabalho que realiza. Agora, há uma diferença entre o reconhecimento, né, do valor do seu trabalho através de um bom salário que você deve receber e das condições de trabalho para privilégios. Existe uma diferença muito grande nisso. Então, não há de se pensar que hoje o Congresso Nacional se disponha a discutir esse tipo de proposta, quando nós temos no Brasil 14 milhões de desempregados, quando não se sabe quando nós vamos resolver isso, quando nós temos milhões de brasileiros que têm que sustentar a sua família com míseros R$ 1.200. Não é R$ 1.200 para comer, não. É R$ 1.200 para pagar aluguel, para dar conta dos seus filhos, para comprar remédio, etc, etc. A gente tem que ter essa consciência. O espírito de corpo existente no Brasil, ele tem que deixar de existir. Porque não é possível que a gente não tenha esse nível de consciência. E é completamente descabido que o Senado coloque essa proposta para votar. Antes de ontem, ou ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele deu a entender numa entrevista que ele colocaria para votar e que, inclusive, o próprio governo seria favorável a essa medida. Não é de forma nenhuma, no mínimo razoável. E até porque, doutor Hércules, hoje ouvindo um especialista falando sobre isso, a repercussão financeira disso será de mais de 4 bilhões de reais por ano. E que os aposentados, inclusive do judiciário, passam a ter direito também a esses quinquênios. É algo absurdo isso. Até porque nós estamos falando de categorias que já estão no topo da pirâmide do serviço público. E você imagina que isso poderá acarretar um efeito cascata, porque os outros profissionais da esfera federal não vão pleitear a mesma coisa. E porque os profissionais dos estados e dos municípios também não vão pleitear a mesma coisa? Porque tem que haver paridade. E assim, porque alguém alega que existe um certo superávit no orçamento do judiciário. Ótimo, se existe esse superávit, vamos aproveitar esse dinheiro para transformar a justiça em algo muito mais efetivo do que ela é, muito mais célere do que ela é, né? Muito mais acessível a grande parte da população do que ela é. Então, assim, eu vejo essas coisas com muita preocupação. Então nós temos que ter também um espírito republicano muito grande. Doutor Hércules, eu sempre dizia como professor e continuo dizendo, né, assim, nós temos um espírito republicano muito pequeno no Brasil, todos nós, porque o republicanismo viria do fato de que eu coloco os meus interesses abaixo do interesse da coletividade. Primeiro, nós temos que pensar naquilo que é importante e bom para a coletividade, para depois pensar se isso vai ser bom para mim, para o meu grupo, para a minha categoria, para o meu segmento, enfim. Então, assim, não é nada razoável, nada, né, que a gente pense nesse tipo de proposta, neste momento em que um país atravessa uma grande crise econômica, com 14 milhões de desempregados e milhões de pais de família que não sabem como levar a comida para dentro de casa. Muito obrigado ao deputado Danilo Baiense, que preside a sessão nesse momento,
E um bom final de semana a todos. Parabéns ao Dr. Hércules novamente e parabéns ao queridíssimo município de Vila Velha, que aniversaria na semana que vem. Vila Velha, que é o berço do Espírito Santo, uma cidade maravilhosa, com a gente maravilhosa. Então parabéns a Vila Velha também e ao seu povo e a todo o povo espírito santense, porque nós comemoramos, né, a colonização do solo espírito santense ao mesmo tempo, porque ali foram dados os primeiros passos para a nossa história. Muito obrigado, deputado Danilo.